Fala turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, vamos trabalhar dois temas aí do módulo 4. Vamos iniciá-lo e na aula de hoje vai ser possível a gente tratar desses assuntos que vão ser processo de hominização, a evolução, as transformações sofridas no corpo humano para dar no que nós somos hoje, nesse corpo lindo, maravilhoso, perfeito. E também analisar esse período neolítico, período paleolítico. Tudo bem? Esse vai ser o meu objetivo. Espero que eu consiga transmitir conhecimento a vocês. Espero que eu me possa fazer claro. E qualquer dúvida é só você ir lá no chat. E que estarei lá, ao vivo, comentando com vocês, conversando com vocês, dando o meu olá. E além do meu olá, tirando a dúvida de vocês. Beleza? Então bora lá. Processo de hominização e depois período paleolítico e neolítico. O processo de hominização são transformações ocorridas no esqueleto, músculos e no cérebro do ser humano. Você pode estar falando, professor, é aquele processo de evolução, né, em que o ser humano ele nasce, né, do macaco e do macaco chega até nós, a formação que nós temos hoje. Bem, esse é o tipo de pensamento mais popular que temos. No entanto, aqui nessa aula você vai ver que não é bem assim, né? Eu peguei aqui um GIF da internet muito legal, muito bacana, para explicar para nós esse processo de evolução, né? Olha como muitos pensam que é, né, do macaco até o ser humano, e como que é na realidade. Perceba, é um grande processo de mistura, transformação, mutações, isso mesmo, mutações, mas não do igual dos X-Men, tá bom? São mutações humanas, naturais, tá? Então é um grande complexo de relações de diferentes espécies que deram no que é hoje nós, né? Nossa civilização, nossa espécie, conhecido como o humano moderno, o homem moderno ou o Homo sapiens sapiens, né? Então cuidado, a gente não vem do macaco. Se você pegar um macaco agora, né, e ficar cuidando dele por todas as gerações da sua família, ele jamais vai virar um ser humano. Nunca. Porque ele é de uma outra parte dessa grande árvore genealógica, né? A gente vem de um outro processo, né? O macaco de outro. Espero que tenha ficado claro. Eu acho que esse GIF ajuda vocês a entenderem mais ou menos como que funciona. Beleza? Certo? Bem, então vamos ver o que eu quero dizer então com essas transformações ocorridas no esqueleto, em que época, que período eu quero trabalhar isso, essas transformações que a nossa espécie sofreu. Bem, essas transformações que hoje eu vou trabalhar com você, elas pertencem à parte final desse processo de evolução. Dá uma olhadinha aí na imagem que vai aparecer aí do lado para você. Aqui você tem essa parte final, né? Quando o ser humano, a nossa espécie, ficou numa posição ereta. Por isso que ele recebe o nome de Homo erectus, né? Depois o Homo neanderthalensis, o Homo sapiens e nós, o Homo sapiens sapiens. Não sei, talvez essa escala, não sei se pode te ajudar ou não, mas ali ele está dando duas informações para vocês, né? Vou pegar o Homo erectus para ficar mais fácil, que vai ser o mesmo exemplo dos outros. O Homo erectus ele surgiu, né, tem a evidência mais recente de 400 mil anos atrás, mas essa evolução até chegar ao Homo erectus demorou 2 milhões de anos. É isso que essa escala quer dizer para nós, beleza? Certo? Então há 400 mil anos atrás nós temos a evidência do primeiro Homo erectus, mas até chegar ao Homo erectus foi um processo que demorou 2 milhões de anos, turminha. Então não foi um processo de dia para noite. Foi um processo muito demorado. Foi um processo em que foi necessário muitas trocas entre as espécies, muitas relações e muitas transformações no nosso corpo para ser o que nós somos hoje, né? Estamos no topo da pirâmide, dessa pirâmide alimentar, vamos dizer assim, né? Nós comandamos a natureza, nós somos a única espécie que consegue, de uma certa maneira, não controlar a natureza, mas prever a natureza e até certas dificuldades naturais que existam, a gente
passa por esse problema, certo? Beleza? Bora lá. Então, na parte final desse processo, começa ali pelo Homo erectus, o ser humano ele tornou-se um ser bípede. Antes, ele era um ser que utilizava os 4 membros para se locomover. A partir do momento que ele começa a andar sobre 2 pernas, ele tem certas vantagens para a sua sobrevivência, né? Por exemplo, o campo de visão fica mais amplo. Quando você utiliza seus 4 membros, o seu campo de visão não é tão amplo como você ficando de maneira ereta. O seu tronco fica livre. O seu tronco ficando livre, você consegue quase sozinho, parado, girar o seu tronco 360, certo? Outro fator fundamental foram as mãos livres, né? Com as mãos livres, o ser humano ele acabou desenvolvendo uma ferramenta fundamental, que às vezes a gente não dá muito valor, a gente não percebe a sua importância, que é o polegar. Se você quiser pausar esse vídeo agora, pause e pega uma garrafa d'água, tá? Uma garrafa d'água em que você consiga desrosquear, né? Pega essa garrafa, rosqueia bem forte, fecha muito bem, beleza? Fez isso? Maravilha. Agora tenta abrir sem usar o seu polegar, mas de nenhuma das mãos. Cuidado, não vale roubar. Bem, se você tentou fazer isso, você percebeu que tem muito. Até você pode conseguir abrir sem o seu polegar, sem auxílio de nenhum tipo de polegar. Mas a dificuldade é muito maior, né? Bem, ele tornando-se bípede, outra vantagem, ele conseguiu andar longas distâncias, turminha. Ora, o ser humano é muito mais rápido utilizando os membros inferiores, as suas 2 pernas, do que utilizando esses 4 membros, certo? Isso tudo foi um processo que fez com que a nossa espécie conseguisse sobreviver e aí continuar sofrendo as transformações necessárias para que a gente possa chegar no que nós somos hoje. Vamos continuar dando início a essa transformação até chegar ao que nós somos hoje? Bora lá! Bem, outro fator fundamental para esse processo foi a descoberta do fogo. A descoberta do fogo, turminha, ela teve um impacto nessa transformação nos nossos músculos, no nosso cérebro, no nosso esqueleto. Bem, você pode estar perguntando, professor, fogo só serve para esquentar e iluminar, professor. Se a gente utilizar o fogo no nosso corpo, a gente queima e morre, professor. Você tem razão. Mas o fogo, ele não auxiliou a gente de maneira direta, mas sim indireta. Foi graças à descoberta do fogo que foi possível o ser humano ter um aumento da sua caixa craniana. É isso mesmo. O nosso espaço para o nosso cérebro aumentou, porque o nosso maxilar diminuiu. Eu sei, deve estar um pouco confuso, né? Você está falando, mano, que é isso, né? Bem, eu vou te explicar, calma aí. Seguinte, o ser humano antes do fogo, ele comia carne crua ou alguns vegetais também. Daí o que acontece? Ele precisou, ao longo dos milhares de anos, desenvolver um maxilar muito forte, muito grande. E esse maxilar grande, ele acabava pegando parte do nosso cérebro, para que a gente conseguisse mastigar essa carne, esse vegetal que era muito duro. Demora horas. Se você pegar, né, uma carne crua, né, e tentar mastigar, você não vai conseguir, você vai demorar muito. Ou nem a carne crua. Pega uma carne que ela é mal passada. Você demora um pouco mais de tempo a mastigar do que uma carne ao ponto, por exemplo. Então, com a descoberta do fogo, o ser humano ele conseguiu pegar a carne, colocá-la no fogo, e aí ela ficou mais macia. Portanto, não precisando mais de utilizar essa força tremenda no seu maxilar, o que acontece? Com o passar dos milhares de anos, o maxilar ele foi diminuindo, consequentemente tendo um aumento da sua caixa craniana. Um aumento do cérebro, é isso mesmo, o cérebro aumentou. O cérebro aumentando, turma, vai gerar um aumento do raciocínio. Olha a imagem, né? Você tem aí o Homo erectus, né, ele ficando ereto, né, totalmente, né? E aí o Neanderthales, o Homo sapiens sapiens, e aí você tem um pessoal antes do Homo erectus. Percebam, o cérebro ele foi aumentando, a descoberta do fogo foi crucial, porque além de aumentar, esse aumento do raciocínio fez com que a gente conseguisse prever
os nossos ancestrais, prever ações futuras. E, claro, não estou falando que ele vai prever, obviamente, o futuro. Não, a gente não consegue isso até hoje. O que é esse prever ações futuras, turminha? Você vai tomar melhores decisões para sua sobrevivência. Você vai olhar e falar, bem, eu não vou conseguir saltar aquele penhasco e para chegar do outro lado, porque aquele penhasco, a distância é muito grande, eu não tenho força nas minhas pernas para poder chegar ao outro lado. Isso é uma forma de você prever ações futuras. Se eu pular se eu tentar fazer aquele salto, eu vou morrer. Isso é raciocínio. Isso é raciocínio lógico. Parece meio óbvio, mas não é. Foi fundamental o aumento do cérebro para eu ter essa capacidade de raciocinar e falar, eu não vou saltar aquela distância, porque senão eu não vou sobreviver, ou eu não vou por aquele caminho, ou eu vou tomar outra decisão. Com o aumento do raciocínio, você consegue salvar a sua vida, né? Você toma melhores decisões, né, para que você não possa se machucar. Outro fator fundamental para o aumento do raciocínio, o ser humano conseguiu desenvolver a linguagem, né, o aparelho fonador, né, com a diminuição da caixa craniana e o aumento do cérebro. Perceba as centenas de palavras que você tem aí no seu cérebro. Quando você faz uma redação, olha quantas centenas de palavras. Ora, você só consegue fazer isso por causa da sua capacidade de raciocínio, né? E o fogo tem tudo a ver com isso. Beleza? Certo? Ora, quando o ser humano então tem toda essa capacidade, né, o aumento da caixa craniana, né, ele é bípede, tem o polegar, né, o nascimento da linguagem, vem então a organização mais simples de um ser humano, que é uma organização de nômade. Vamos ver isso agora no próximo slide. Nomadismo, turminha. Como é que eu defino uma sociedade nômade? A gente pode começar analisando as suas ferramentas. Ferramentas simples, como a pedra lascada. Aqui, tem fotos de pedras lascadas. São lascas de pedra. O que eu quero dizer com isso? Pedra lascada é lasca de pedra. Professor, não entendi. Sim, vou explicar. O que é pedra lascada? É quando você utiliza a pedra, retira ela do meio em que ela estava e você não faz modificações. Você não a modifica. Isso é característico como pedra. Isso é caracterizado como pedra lascada. Então, o ser humano desse período, ele pegava a pedra no seu estado natural e a utilizava. Também outra característica, turminha, é esse constante deslocamento. O nômade, ele é caçador e coletor. Portanto, ele está numa região, ele vai ficar ali há um período curto de tempo, morando em cavernas. Ele ficando nesse período curto de tempo, ele vai ficar caçando e coletando, até que vai chegar um momento que naquela região ele não vai ter mais o que caçar e coletar. Vai ficar muito mais difícil, vai ficar escasso, não vai ser mais fácil encontrar comida. Então o que ele faz? Anda. Se desloca para uma outra região para que possa ter acesso a essa comida. Caçar e coletar e assim por diante, ficando em cavernas para se proteger. Naturalmente, turma, com esse constante deslocamento, ele vai chegar em lugares diferentes. Chegando em lugares diferentes, turma, ele vai acabar, aqui, né, você tem uma imagem de uma família caçando, coletando, mas chegando em lugares diferentes, ele começa a ter um conjunto de práticas e hábitos diferentes. Aí a gente tem que retomar lá o módulo 3 que nós vimos sobre tempo cronológico e tempo histórico. Se você vai numa outra região, num outro local, você vai encontrar um ambiente diferente, logo, o seu modo de vida vai se transformar por causa daquele meio, por causa daquele local. Nesse período aqui, o ser humano não tem controle da natureza. Nem nós hoje. Hoje a gente consegue prever certas coisas, controlar certas coisas, mas não ela por inteiro e jamais vamos conseguir fazer isso. Mas nesse período é uma submissão, é uma dependência total da natureza. Portanto, se eu estou num ambiente natural diferente, eu vou ter práticas diferentes, eu vou ter hábitos diferentes, e aí o que vai gerar? Culturas diferentes, turma. É aí que você tem essa diversidade entre os povos, a diversidade entre as pessoas. Porque eu estou em locais diferentes, então eu vou ter hábitos diferentes, portanto, cultura diferente, um costume diferente. Tudo bem? Beleza? Bora lá. Tá acabando. Vamos lá.
para um outro tipo de grupo, um segundo tipo de grupo. Bem, turma, aqui nós vamos ter os sedentários. Se no slide anterior vimos as sociedades nômades, portanto o nomadismo, aqui vamos ver o sedentarismo, os sedentários. Cuidado, quando a gente fala sedentário hoje, a gente fala de uma pessoa que não pratica atividade física. Beleza, tá correto, esse termo também é utilizado, mas ele também não tem só esse significado. Sedentário é aquele que também desenvolveu a agricultura, ficou fixo à terra, parou de ficar se deslocando, andando por aí e conseguiu utilizar técnicas para ficar fixo na terra. Ora, já parou para imaginar como que nasceu a agricultura? Como que o ser humano pensou se eu colocar uma sementinha na terra, regá-la e dar sol a ela, ela vai me dar frutos, ela vai me dar vegetais, ela vai me dar comida? Já pararam para pensar nisso? Como isso foi possível? Turminha, a agricultura foi possível por causa da observação da natureza. A observação da natureza fez o ser humano sanar, resolver as suas necessidades. Qualquer necessidade que ele tinha, ele apelava à natureza, ele observava a natureza, analisava a natureza. E daí você tem o nascimento da agricultura. Bem, como que isso foi possível? Quais foram as etapas? A primeira etapa, turma, foi criar técnicas eficientes para o cultivo. E isso foi possível porque eu tenho um aumento da caixa craniana. O cérebro aumentou. O raciocínio aumentou. Certo? Daí, turma, você vai ter o surgimento da pedra polida. Olha a diferença da pedra lascada. A pedra polida, a pedra ela é retirada do meio e ela é moldada. Ela é adaptada, turminha. Certo? A diferença de pedra polida e pedra lascada é que a pedra polida ela é trabalhada, ela é adaptada para a necessidade daquele povo. Então, com técnicas eficientes e com a pedra polida, eu vou ter o nascimento da agricultura. Através da observação, vendo frutos caindo e vendo a semente se envolvendo na terra e nascendo um novo fruto ali, o ser humano começou a repetir. E foi isso mesmo, turma, a base da observação. Beleza? É exatamente isso, tá? E aí, ele teve que desenvolver utensílios de cerâmica. Por que utensílios de cerâmica? Para que serve esse tipo de utensílio, turma? Para armazenar. E o que eles começaram a armazenar? Grãos. Começaram a armazenar grãos, turma. Com muitos frutos, com o desenvolvimento da agricultura, eu não precisava todo o fruto que eu tenho, a semente, plantá-la. Eu posso armazenar, eu posso guardar, para que na próxima estação eu possa plantar de novo. Portanto, criou a cerâmica, o nascimento da cerâmica. Também você teve, turminha, a domesticação e criação de animais, porque agora eu estou fixo na terra. Eu tenho alimento de sobra, então eu vou começar a domesticar animais para o meu cotidiano. Fundamental, turminha. Principalmente para auxiliar na agricultura. E aí, turma, para eu finalizar, aqui você vai ter o desenvolvimento, a necessidade, algumas civilizações tiveram a necessidade de desenvolver a escrita. Para eu registrar, para eu me organizar. O quanto que eu estou tendo de... Vou dar um exemplo aqui. O quanto que eu estou produzindo de soja. O quanto que eu estou produzindo de melancia. O quanto que eu estou produzindo de laranja, de maçã. Perceba, a sociedade ela foi ficando cada vez mais complexa, as relações foram aumentando, as famílias foram aumentando, então eu precisei de uma melhor organização. E aí, algumas sociedades sentiram a necessidade de desenvolver a escrita, outras não, turminha. Não necessariamente é uma obrigação isso aqui. A maioria seguiu essa ordem que eu estou colocando para vocês? Sim, mas nem todos. Por exemplo, tem sociedades que não desenvolveram escrita e não tem até hoje, não sente a necessidade disso. Ok? Cada um seguindo o seu rumo, cada um seguindo o seu caminho, a sua forma de desenvolver, de estar vivo e se organizando aqui na Terra. Nesse slide aqui, como que é uma sociedade sedentária. A relação com os animais, a plantação, o pessoal aqui no canto da direita fazendo cerâmica, estando próximo de rio, fundamental estar próximo de rio, turma, ter água, certo? Tudo bem? E aí, última parte da aula, falar sobre essa periodização. O que é o período neolítico e paleolítico? Se você entendeu o nomadismo e o sedentarismo, você vai entender fácil isso aqui. Em alguns minutos você vai entender. Vamos lá.
Tá lá, turma. O período paleolítico e neolítico é a divisão que a gente fala da pré-história. Eu achei só em espanhol, turminha, mas acho que dá para todo mundo entender. Ali, paleolítico, caçadores, pescadores e agricultores, e coletores, desculpa. Caçadores, pescadores e coletores. É no período paleolítico que você vai ter a civilização nômade, o desenvolvimento do nomadismo e todas aquelas transformações que nós vimos, o processo de hominização. Quando que eu dou início ao período neolítico? Quando eu tenho o desenvolvimento da agricultura. Quando nasce a agricultura, turminha, eu chego ao período neolítico. Então a pré-história é dividida em dois períodos. Paleolítico, caçadores e coletores, pedra lascada, nomadismo. E neolítico, agricultores, pedra polida, desenvolvimento da escrita, da cerâmica. A pré-história é dividida entre esses dois períodos. Ali, em azulzinho, turma, está a escrita idade dos metais. Mas a gente não trabalha isso no Fundi 2, tudo bem? A pré-história aqui, paleolítico e neolítico. E quando que eu tenho o fim da pré-história e o início da história? Olha lá, eu coloquei para você na setinha. O nascimento da escrita. Quando você tem o surgimento da escrita, você tem o início de um período chamado história. Então, você tem na linha do tempo a história e a pré-história. O que é a pré-história? É todos os povos que não desenvolveram a escrita, que não tinha registros escritos. E a pré-história é dividida entre paleolítico e neolítico. Quando eu tiver o nascimento da escrita, aí eu tenho o início da contagem da história. E aí dentro da história você tem a pré-história, idade média, idade moderna, contemporânea, e a idade contemporânea, idade moderna e contemporânea, que é a nossa idade, que nós estamos agora. Beleza, turminha? Tranquilo? Fácil? Periodização fácil. Beleza? Espero que sim. Tem alguma dúvida? Manda a perguntinha pra mim lá no chat. Beleza? É isso aí, turma. Então, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula.